Boa tarde, amados. Hoje na aula de Geografia do dia 11 de novembro, nós faremos as páginas da 10 até a 17, ok? Lembrando que aqui nós vamos falar sobre os meios de transporte, tá? E a página 10 e 11 é fazendo a apresentação do capítulo. Vamos lá. Avanço tecnológico nas ferrovias e rodovias. O surgimento das ferrovias ocorreu no século XIX na Inglaterra, graças ao desenvolvimento da tecnologia que deu origem à máquina a vapor, ou seja, a possibilidade de fazer com que o motor movesse uma máquina a partir da evaporação da água por meio da queima de grandes quantidades de carvão mineral. No Brasil, a ferrovia era o meio de transporte predominante nos anos de 1850 e 1940. O café, que na época era o principal produto de exportação dessa época, era transportado por trens das fazendas no interior paulista até o Porto de Santos, onde era exportado para países europeus e países dos Estados Unidos. Apesar das principais ferrovias no Brasil terem sido abandonadas e substituídas pelas rodovias, atualmente surgem projetos de retomada desse meio de transporte. Um dos pontos de avanço está ligado ao aumento da velocidade com que os trens circulam. Os trens mais modernos podem chegar a uma velocidade de 500 km por hora, encurtando significativamente o tempo de viagem. O transporte rodoviário também tem sido beneficiado pelo avanço da tecnologia. No mundo todo, as rodovias têm melhorado seu traçado, o número de pistas, fazendo com que se cresça a preocupação com a segurança dos motoristas e passageiros. Com isso, a gente pode ver também o avanço da tecnologia nos campos de pedágio, onde quem tem aqueles chipzinhos que você coloca no carro para poder passar direto, em estacionamentos, e no caso a cobrança chega na sua casa, né? Vamos lá. Isso evita paradas para sofrer assalto, essas coisas, diminui. Que descoberta tecnológica possibilitou o desenvolvimento das ferrovias no século XIX? Em que momento da economia do Brasil as ferrovias passaram a perder espaço para as rodovias? Tá lá no texto, tá? O que significa a palavra maglev, que é considerada uma tecnologia avançada, também tem no texto. Tem a ver com os trens que funcionam sem encostar nos trilhos, tá? Boa parte das tecnologias adotadas para as rodovias está ligada ao controle do cumprimento das regras de trânsito. Qual é o principal objetivo dessas medidas? O avanço da tecnologia nos transportes facilitou bastante a circulação de pessoas. Entretanto, o aumento de veículos nas ruas também pode gerar grave problema. Mais acidentes, muitos deles com vítimas fatais. Por isso, a importância da educação no trânsito para pacificar as vias públicas, evitando acidentes e mortes. Tá? Os motoristas devem utilizar-se de uma direção defensiva, que consiste em manter uma distância segura dos outros veículos e tentar prever erros de outros motoristas. Com pedestres e motoristas mais cuidadosos, convivendo de forma respeitosa e seguindo as regras de trânsito, todos ganham. E o pedestre, gente, atravessa sempre na faixa. E caso exista um semáforo específico, aguarde ficar verde e verifique se o sinal está para os veículos. Verifique se o sinal para os veículos está vermelho antes que você possa atravessar. Os pedestres devem olhar para os dois lados antes de atravessarem as ruas para verificarem se algum veículo está vindo na sua direção. Aqui nós não iremos discutir, porém vocês vão avaliar a importância da educação no trânsito e anotar as suas principais conclusões, tá? Por que é importante essa educação no trânsito? Agora nós iremos falar um pouquinho sobre o avanço tecnológico nas hidrovias e aerovias, ok? As hidrovias são meios de transporte vantajoso quando o assunto é custo. Elas transportam mais carga com a mesma quantidade de combustível. As hidrovias são divididas em fluviais, que são por rios, e marítimas, que são através dos mares, tá? Benefício de hidrovia na comparação entre modais, por unidades equivalentes de capacidade de carga. Por exemplo, modais. Capacidade de carga, um comboio duplo Tietê, 4 chatas e empurrados 7.600 metros quadrados. Um comboio Hopper, 86 vagões no ferroviário.
e 180 carretas bitrem em graneleiros. Gente, isso aqui é para vocês compararem, né, nos modais entre hidroviário, ferroviário e rodoviário, quantos de combustível que se gasta, volume na rua, né? Peso, tá bom? Poluentes lançados no ar. Como você vê na tabela, as hidrovias são mais econômicas e menos poluentes. Entre as tecnologias mais adotadas para as hidrovias está construções de eclusas, que são uma espécie de elevador natural que corrige os desníveis nos rios de planalto, tornando-os mais navegáveis. Aí aqui tem uma espécie de eclusa aqui, modelo, tá? Uma outra transformação voltada para o transporte marítimo é o intermodal. Rodovia-porto, em que caminhões transportam os contêineres e esses já são encaixados no navio, o que economiza tempo e dinheiro, pois evita que a carga se deteriore na fila para serem embarcados nos navios. O transporte aéreo tem evoluído bastante nas últimas décadas, no Brasil e no mundo. As tecnologias estão voltadas principalmente para a construção de aeronaves mais velozes e seguras, e também a infraestrutura dos aeroportos, incluindo controle de voo. Aí aqui tem uma foto da torre de controle de voo, tá? Os controladores de voo fornecem coordenadas para o piloto, de modo que ele voe em segurança. Em cada aeroporto existe uma torre de comando. Quando a aeronave já está no ar, cerca de 10 km distante, ela passa a ser monitorada pelos radares de controle de aproximação, que indica a distância mínima entre aeronaves para evitar as colisões. Já fora da área, sindactas verificam se o avião segue o plano de voo normalmente até chegar ao seu destino. SINDACTA é uma sigla que significa Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo. Ok? Quando foram criadas as máquinas a vapor? Qual o meio de transporte mais utilizado entre os anos de 1850 e 1940? Qual era o principal produto de exportação dessa época? Moleza. Beijo, aguardo vocês não tirar dúvida para fazer a autocorreção e com as fotos das atividades prontas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até já!